Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar os métodos para sistemas de EDOs de primeira ordem. Nós vamos estudar aqui apenas métodos numéricos, tá? Métodos numéricos para sistemas de EDOs de primeira ordem. O que é um sistema de EDO de primeira ordem? É um conjunto de EDOs, onde esse conjunto de EDOs, uma EDO está ligada a outra. Então nós vamos chamar de funções incógnitas y1 de x, y2 de x, y3 de x, y4 de x, até yn de x, onde n é o número de equações. Quantas incógnitas? N também, que é a função y1, função y2, função y3. Então nós temos aqui, ó, derivada da primeira função incógnita vai ser uma função de x, da própria função incógnita e das outras funções incógnitas. Então, quando eu isolo a derivada da função incógnita que eu preciso estimar, calcular, eu encontro aqui, além da variável independente x e além dessa própria função incógnita y1, eu encontro ainda uma segunda função incógnita, e essa segunda função incógnita também tem uma EDO para ela. A primeira derivada da segunda função incógnita igual uma outra função, que vamos chamar de f2, certo? Então eu tenho várias EDOs para várias funções incógnitas, onde as funções incógnitas aparecem em todas elas ou em algumas delas, de forma que elas ficam amarradas, digamos assim, uma fica dependente da outra. E nós queremos estimar y1, y2, y3 e assim por diante, até n. Existem métodos analíticos para fazer isso daqui, mas nós não vamos estudar, nós vamos estudar apenas os métodos numéricos. Na verdade, nós vamos adaptar os métodos numéricos que nós estudamos para essa nova situação de várias EDOs entrelaçadas ou acopladas. Nós vamos precisar de condições iniciais. Então, em x0, o valor da função incógnita 1 é conhecido, nós vamos chamar de y01. É o y0 da função incógnita 1. Mesma coisa, nós temos o y0 da função incógnita 2. Um pouquinho borrado, mas é y mesmo, tá? y0 da função 2. É o valor inicial da função 2 em x igual a 0. E assim por diante. Então, esse sistema de EDO de primeira ordem com as condições iniciais, eu vou gerar uma tabela de valores. Então, para vários valores de x, x0, x1, x2 até xn, onde n maiúsculo é o número de passos que eu dou, né? Eu tenho valores correspondentes da função y1 e da função y2. Então, o primeiro índice refere-se ao passo, então passo 0 da função 1, passo 1 da função 1, passo 2 da função 1 e assim por diante. Passo 0 da função 2, passo 1 da função 2, passo 2 da função 2. Eu posso ter mais funções, uma função y3 e assim por diante. Então, agora eu tenho várias funções y1, y2 que eu quero estimar, ou no caso eu quero gerar valores para ela. Por exemplo, ó, não precisa ser y1, y2, y3, pode ser y, z, w. Então, por exemplo, ó,
um sisteminha de duas EDOs. Uma função y', que é a função de x, é a função do y, que é a variável dependente, função incógnita, e a função de uma outra função z. Quem que é essa outra função z? É a função cuja derivada também depende de x, de y e de z. Então, de novo, ó, o y e o z aparecem nas duas equações, tanto para y quanto para z. Então, esse tipo de sistema está amarrado, né? Uma função depende da outra, basicamente. E eu quero estimar como funções incógnitas y de x e z de x. Então, de novo, antes eu queria estimar uma função e para isso usava uma equação. Agora eu quero estimar duas funções, y e z. Então, para isso eu preciso de duas EDOs, uma para y e uma para z. Como é que eu resolvo isso acopladamente? Nosso velho amigo método de Euler. O primeiro método que vamos estudar. Nós já vimos que o método de Euler, quando é uma EDO só, de primeira ordem, é um método bastante simples, só que ele é pouco preciso, né? Tem um erro considerável, mas ele foi o primeiro método a ser desenvolvido e ele tem uma visualização bastante clara do que está acontecendo, né? A gente aproxima a derivada da função como sendo o lado direito da EDO, substituindo x e y por valores já conhecidos, de um passo atrás, digamos assim. Então eu procuro estimar a função num passo lá na frente com base no que como ela se comporta num passo atrás. O valor da função num passo atrás e a derivada dela num passo atrás. Então, nós vamos escrever esse sistema aqui, ó, numa forma vetorial mais compacta. Em vez de ficar escrevendo esse monte de equação aqui, eu vou escrever isso daqui, ó. O sistema é substituído por essa expressão. Um vetor y', observe que é um vetor agora. O vetor y' é uma função da coordenada x e do vetor y. Quem que é o vetor y? É um vetor formado pelas funções incógnitas. Então, esse vetor tem várias componentes. Uma componente é a função incógnita 1, função incógnita 2, ou matrizes, né? A forma matricial também pode ser. Então, imagine uma matriz. A gente trabalha com planilha eletrônica, né? Sabe que planilha eletrônica é matriz. Então, estamos trabalhando com matrizes. Essa matriz y é formada pelas funções incógnitas. Essa matriz f é o valor dessas funções, é o lado direito da EDO da primeira função incógnita, o lado direito da EDO da segunda função incógnita, tá? Então, de agora em diante a gente vai trabalhar com isso daqui, ó. Lembrem que isso aqui, na verdade, quando virmos esse vetor y com uma barrinha em cima, imaginem todas as funções incógnitas. Mesma forma, o y' seria as derivadas. O que seria o y'? Deriva aqui, aqui, aqui. Ok? Então, essa é a forma compacta de escrever isso aqui tudo. Assim como essa é a forma compacta de escrever isso aqui tudo. Vetor y de x0. Vetor y é isso daqui, de x. Então, eu substituo x0 aqui, aqui e aqui. Então, do lado direito, nós temos as funções incógnitas substituídas por x0. E do lado direito, é o y01, y02, são as condições iniciais. Tá bom? Então, essa é a notação usual. Eu vou pegar o método de Euler
Vou comparar com a forma vetorial. Então, no lugar de y n mais 1, eu vou botar o vetor y n mais 1. Por que o vetor? O vetor são todas as funções incógnitas. Quando eu escrevo isso daqui, eu estou escrevendo essa mesma equação aqui n vezes o número de funções incógnitas que eu tiver. Mesma coisa aqui, é o valor da respectiva função, mais o h vezes o f. Quem que é o f? Para a primeira função eu vou pegar o f1, para a segunda função eu vou pegar o f2 e assim por diante. Maneira compacta de escrever essa equação várias vezes, na forma vetorial. Yn é o valor da função no passo atual. Então, de novo, ó, passo atual, passo atual, passo atual. Com essas informações do passo atual, eu calculo o passo seguinte. Então, vamos resolver um exemplo. Ó. Usar o método de Euler para resolver o seguinte PVI, ele dá o valor de H igual a 0,1. Então, nós temos, ó, são duas EDOs, uma para Y' e uma para Z'. E eu quero determinar Y de x e Z de x, ou seja, eu quero gerar tabelas para Y e Z. As duas têm como variável independente o x, tá certo? Por exemplo, imagine que x seja o tempo. No início, no tempo igual a 0, eu tenho o valor de y igual a 1. Y pode ser certa temperatura. E z é a temperatura em outro ponto. Ou no tempo igual a 0, y é o saldo de conta de uma determinada pessoa. E z é o saldo em conta de outra pessoa, outra instituição. E de alguma maneira elas estão amarradas uma com a outra. E é isso que a gente quer obter, tabelas para valores de y e z para outros tempos. Então, como é que é a solução? y0 vale 1 no início, né? z0 vale, que está errado. z0 vale 0, é o que está escrito aqui. Quem que é o nosso vetor y? O vetor y é uma matriz formada pelas funções incógnitas. Quem são as funções incógnitas? Y de x e z de x. Quem que é a matriz F? Lembrando, matriz F, né? Que apareceu aqui. É a matriz formada pelas funções F1, F2. Quem que é F1 e F2? É o lado direito das EDOs. Então, quem que é o lado direito da primeira EDO? O lado direito da primeira EDO é Z. Quem que é o lado direito da segunda EDO? Y mais Z na X. Então, essa é a nossa matriz F. Então, vamos pegar nosso algoritmo. Ó. Aquela função no ponto seguinte é a função no ponto atual, mais o h vezes o lado direito da função correspondente. Está escrito aqui, ó. Pegando a função incógnita y. A função incógnita y no ponto, no passo à frente, é igual ao valor da função y no passo atual, mais o h vezes o lado direito da primeira função. Esse cara aqui, que é o z, tá certo? Então, nós vamos pegar o lado direito da função 1 e trocar por xn, yn, zn. Mesma coisa para o segundo ponto,
da função incógnita z. O ponto seguinte é o ponto atual, mais o h vezes o f2. Agora o f2 é o lado direito da segunda EDO. Observem que para calcular o z eu preciso do f2, que é o lado direito da EDO de z. Para calcular a função y, eu tenho que usar o lado direito da EDO para y. Como é que ficaria o ponto y1? Então, com o y0 e z0 conhecidos, o y1, seguindo esse algoritmo, vai ser o y0 mais o h, função f1 vale z, lado direito. Então, eu só vou trocar z por zn. E n, nesse caso, vale 0. yn e y0. Zn, Z0. Quem que é o Z1? É o Z0 mais o H, função F2, que é Y mais N na X, trocando X por Xn, Y por YN e Z por Zn. Ficamos com YN mais EX na N, onde o N, nesse caso, vale 0. Então, Y0 e na x0. E assim por diante. Se for calcular o y2, aqui vai ser 1 e aqui 1. 2, 1, 1, 1. Troca os valores da função pelos valores no ponto anterior. Então, temos aqui em planilha eletrônica implementado o método de Euler para esse sistema de EDOs, com essas condições de contorno. Então, observem que muito semelhante, eu vou até abrir aqui, ó, a planilha para EDOs de primeira ordem. Então, nós tínhamos, ó, o passo, o valor de x, o valor de y baseado naquela correção de Euler de h vezes a primeira derivada. Então, a única coisa que vai acontecer agora é que vamos introduzir uma nova função, não só yn, mas uma função zn. Então, está aqui. Está a função zn, então temos a coluna do yn normalmente, temos uma nova coluna do zn. O yn é corrigido com base no h vezes o y', como anteriormente, nada mudou. E o zn também vai ser o z no passo anterior, mais a correção do h vezes a derivada de zn. Então, quem que é o h vezes a derivada do z'? É o lado direito da equação, substituindo x e y. Então, o lado direito da equação diz que é x e elevado a x. É o que está escrito aqui. Então, o f é o y, mais e exponencial, e o e é o x. Y mais exponencial de x, multiplicado pelo h. Então, esse é o fator de correção da função z, esse é o fator de correção da função y. E aí soma e monta a equação. Então, observe que agora temos duas colunas de interesse, que são os valores de y e de z para cada ponto x. Então, esse sistema não tem solução analítica, então por isso que eu não pus a comparação com a exata aqui. Mas a gente já sabe que, sendo o método de Euler, o método de primeira ordem, os erros são consideráveis. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, resolver esse problema de novo agora, daqui a pouquinho, utilizando os outros métodos de Horn e de Kuta. O segundo método para resolver sistemas EDOs é o método de Horn, ou Euler aperfeiçoado, né? Nós vamos calcular duas derivadas, a gente chamou de K1 no ponto anterior e o K2 no ponto seguinte, no passo seguinte, onde o valor da função no passo seguinte é estimado com base na derivada do passo atrás. Aí faz uma média entre o K1 e o K2.
Então, isso nós já implementamos para uma EDO de primeira ordem. Agora vamos escrever o equivalente na forma vetorial para um sistema de EDOs. Então, muito semelhante, né? Muito semelhante. Em vez de a função f aparecer aqui a matriz f. Lembrando que a matriz f é aquela matriz formada pelas funções f1, f2, que é o que aparece do lado direito da EDO. Então, de novo, o valor de qualquer função no passo posterior é o valor da função naquele ponto, mais uma média entre os dois k's, um avaliado no ponto anterior e um avaliado no ponto posterior, ou ponto seguinte, faz uma média entre as duas. Então, vamos resolver aqui o mesmo exemplo, mesmo sistema de EDOs de primeira ordem que resolvemos anteriormente para o método de Euler. Vamos implementá-lo para o método de Rhoine. Então, vamos calcular o K1. Quem que é o K1? É uma matriz F, trocando x, y, z, qualquer função no ponto anterior. Então, lembrando, quem que é a função f1 é o lado direito da primeira, o lado direito da primeira é z. Então, z. Quem que é o lado direito da segunda? Y na n vezes z, x na n. Então, eu só estou pegando o lado direito da primeira EDO, troco z por zn, troco y por yn e x por xn. Nós vamos chamar esse primeiro termo de K1 para a EDO de y e K1 para a EDO de z. Então, K1y e K1z. É uma matriz, né? São dois valores de K, porque são duas EDOs, sistema de duas EDOs. O K2, semelhante, só que eu troco agora, em vez de trocar o x por xn, eu vou botar, no lugar de xn, eu vou botar xn mais h. Então, o que mudou do K1 para o K2? Onde tinha xn, eu troquei por xn mais h. Como no caso não tinha xn, não trocou, né? Aqui só tinha z. A função z, que é uma função incógnita, eu vou trocar por ela mais h vezes o K1. Então, é Zn mais o H vezes o K1. O K1 da função Z. Então, eu vou corrigir a função Z pelo K1 daquela função. Qual que é o K1 daquela função? É esse elemento aqui de baixo. Mesma coisa aqui. O K2, no lugar de Y, eu vou botar Y mais o H vezes o K1 da função y. K1 da função y é aquele termo lá. Mais e vezes x na n, em lugar de xn eu troco por xn mais h. Então, no lugar de xn, xn mais h. Então, essas são as matrizes K1 e K2. Com as matrizes K1 e K2, eu calculo o valor da função no passo posterior, como sendo a função no passo atual, mais h sobre 2, a soma dos K1 e K2. Então, a função incógnita y no ponto seguinte é a função incógnita y no ponto atual, mais o h sobre 2, que multiplica a soma do K1y com o K2y. Então, eu vou somar esse termo aqui, que é o K1y, com esse termo aqui, que é o K2y. E esse é o K2z. Média entre os dois. E o Zn, mesma coisa. No ponto seguinte, é no ponto atual, mais um meio do K1z e K2z. Então, vou somar
esse termo com esse aqui. Para ilustrar, ó, se o n for 0, se o n for 0, o K1y, esse primeiro termo, vai ser Z0. O K1z, é y0 mais e na x0. y0 mais e na x0. Quem é o K2y? É isso aqui tudo, só que para n igual a 0, então vai ser z0 mais h, que multiplica o K1y, só que o K1y, estamos aqui, ó. Estamos aqui, z0 mais h, que multiplica o K1z. K2y, vamos conferir, peraí. O K2y é o h vezes o K1z. É isso aí. E o K2z é isso aqui tudo. Com n igual a 0, então vai ficar y0 mais h K1y, y0 mais h K1y, mais e na x0 mais h. Então, para n igual a 0, calculamos K1y, K1z, K2y, K2z. Estou fazendo várias etapas aqui, depois, bem devagarinho, né? Vários passos, depois a gente vai implementar isso na planilha, vai ser mais automático. E aí, como é que a gente calcula, então, o ponto seguinte? O y, se n é 0, né? Vai ficar y1 igual a y0 mais o h2, que multiplica K1y, K2y. K1y é esse daqui, K2y é esse daqui. Vamos deixar só indicado, tá? K1y, K2y, não precisa ficar repetindo. E o Z1 vai ser o Z0 mais o H sobre 2, K1Z mais K2Z. E posso seguindo, né? Para n igual a 1, para n igual a 0, para n igual a 1, K1y vai ser, só troca, né? Em vez de ser Z0, vai ser Z1. N igual a 1 agora. Em vez de y0, y1. Em vez de x0, x1. Que agora a gente tem os valores, ó, de z1, y1, o x1, tudo conhecido. K2y só vai trocando o índice, né? H, K1Z e y1 mais H, K1Y mais E no lugar de x0, x1 mais H. E assim por diante. Processo repetitivo. Então vamos lá implementar na planilha eletrônica. Então temos aqui implementado o método de Hoyne para sistemas de DOS. Comparando com o Euler que resolvemos anteriormente, vemos que, de novo, né, vamos substituir essas colunas aqui por novas colunas. Agora temos duas colunas para K1 e duas colunas para K2, porque temos o K1 da EDO para Y e temos o K1 para a EDO de Z, de acordo com o nosso algoritmozinho no nosso exemplo. Para n igual a 0, quem que é o K1y? É o Z0. Então vamos lá. K1 da função y é o Z0. O K1 da função z é y0 e na x0.
y0, que é o g, mais a exponencial de x0. O K2y, z0 mais h, k1z. K2y, é isso. Opa. K2y, z0 mais h vezes o K1z. H, que é o F, né? Vezes o J, que é o K1 da função z. E assim por diante. Temos agora o K2 da função z. K2 da função z é y0 mais h k1y vezes mais a exponencial de x0 mais h, é o que está aqui. Essa equação bastante grande. Tudo implementado aqui. E assim por diante. Aí o novo valor de y é o y no ponto anterior, mais uma média entre o K1 da função y e o K2 da função y. É o que está escrito aqui no nosso... O y no passo 1 é igual ao y no passo 0, mais h sobre 2, K1y, K2y do passo anterior. K1y, K2y. Mesma coisa para a função z, só que agora vai pegar o K1 da função z e o K2 da função z. Faz uma média entre os dois. Estica e tem os valores calculados de y e z para todos os pontos. Vamos comparar com Euler. Tínhamos chegado com Euler a 1,21, 1,212 para y, agora 277. Observem que tem uma pequena diferença, né? De Rhoine está dando um pouquinho maior. Para a função z, mesmo comportamento, a função z tinha dado 1,13 no método de Euler, agora deu 1,19 no método de Rhoine. Então a gente observa aquele comportamento que já vimos lá, né, quando era DOS. O método de Euler tende a subestimar um pouquinho essa derivada e o método de Rhoine já é melhor. Daqui a pouquinho vamos fazer o Runge-Kutta e ver onde é que vamos parar. E finalmente o terceiro método que nós vamos aplicar é o Runge-Kutta para sistemas de ideal de primeira ordem. Lembrando o que é o Runge-Kutta, são 4 Ks, ou seja, 4 derivadas variadas de 4 maneiras diferentes, e aí faz uma média ponderada entre essas 4 derivadas. Aqui ficou faltando o H. Não, o H já está aqui. O H já está multiplicado aqui. Onde o 2 e o 3 tem peso 2. Lembrando que o 2 e o 3 são aquelas derivadas avaliadas bem no meio, né, do intervalo. Então é uma derivada no início, duas derivadas avaliadas no meio e uma derivada avaliada no final. Qual que é a diferença entre as duas derivadas avaliadas no meio? É que o y, em uma delas, o y é corrigido pelo imediatamente anterior. Então no K2 o y é corrigido pelo K1 e no K3 o y é corrigido pelo K2, sempre pelo anterior. A ideia é melhorando, de um chute ruim, melhora um pouco, melhora um pouquinho mais. Aí no final faço essa média ponderada e tiro uma estimativa melhor para a derivada. Ou, então, na forma vetorial, né? Muito semelhante. Então, de novo, nós temos uma matriz K, 4 matrizes K agora. K1, K2, K3, K4. Mesma história. O K1 eu só substituo por xn, ou seja, no passo atual. O K2 eu pego no meio entre o passo atual e o passo seguinte, no meio. E o K4 eu faço a estimativa no final do passo. E no final calculo a média. Então, vamos de novo para o nosso exemplo. Ó. Vamos utilizar o mesmo exemplo para implementar
Nosso Runge-Kutta. Então, relembrando, esse aqui é o nosso sistema de DDoS, as condições iniciais, o K1. Então é uma matriz, né, formada pelo lado direito da primeira função. Quem que é o lado direito da primeira função? É o Z, trocado x por xn e as funções incógnitas por yn. Então, no caso, vou trocar z por zn. Esse é o nosso K1 da função y, função incógnita y. O K1 da função incógnita z, de novo, eu vou trocar y por yn e x por xn. Já no K2, eu vou somar a esse zn, eu vou somar h sobre 2 mais K1z. Então é a correção em z. Correção em z é esse valor que está aqui embaixo. Na de baixo eu vou corrigir, no lugar de yn, eu vou escrever yn mais h sobre 2. A correção dele, que é o K1y, que é esse cara aqui. Então, no lugar de y, eu botei y mais uma correção. E elevado na x, troquei o x por x mais a correção. O x eu sempre corrijo somando h sobre 2. E as funções incógnitas eu corrijo somando h sobre 2 vezes o k anterior. Se estamos falando de K2, então eu vou pegar o K1, que é o k da função anterior. Se eu quero corrigir y, eu tenho que usar o K1y. Não posso usar K1z. Y, y. Z, z. Não posso cruzar aqui, ó. Vou escrever z aqui e y aqui. Não pode. Tem que ser z com z, y com y. E sempre que tem x, eu troco por x mais h sobre 2. No lugar de x, eu escrevo x mais h sobre 2. O K3, muito semelhante. O que mudou daqui para cá? Mudou nada? Mudou sim. O K3, eu vou puxar o valor de K2. E o K2 eu vou puxar o valor de K1. Essa é a ideia. É basicamente a mesma equação, vocês podem olhar. Só trocado. No lugar de K1 vai K2. No lugar de K1 vai K2. Então atualizei a derivada. E o K4... O K4 é aquele onde eu vou somar o x com h e vou fazer as funções incógnitas. Vou corrigir com h vezes o K3. Então, de novo, ó, aqui a função incógnita é z. Vou multiplicar por h, aliás, eu vou somar h vezes o K3 daquela função. Então, vai ser h vezes o K3, que é o k anterior, né? Para calcular o K4, precisamos do K3. Eu estou corrigindo com relação a z, então eu vou pegar o K3z, que é esse de baixo, que é isso daqui. E finalmente o K4z, no lugar de h sobre 2 agora é h, né? Estou pegando no final do intervalo. Em vez de K2 eu vou pegar K3, que é o k anterior, né? E vou substituir o x por x mais h. X mais h, esse é o K4. Então, são as matrizes K1, K2, K3 e K4. E agora a gente vai para a planilha eletrônica implementar essas equações. Então aqui está, em planilha eletrônica, o método Runge-Kutta para aquele nosso exemplo. Então, de novo, nós acrescentamos mais 4 colunas para o K3 e o K4, lembrando que cada um desses Ks tem sempre um valor para Y, um valor para Z, valor para Y, valor para Z, de acordo com essas nossas matrizes aqui. Então, o K1, já fizemos isso, né? É o lado direito da EDO, substituindo os valores de X, Y e Z no valor conhecido, no passo conhecido, né? Então, tá aqui, aqui. O K1, então, é aquele
aquela estimativa na metade do passo, então o H está dividido por 2, de acordo com essas equaçõezinhas que acabamos de desenvolver. Então atentem para o fato de que sempre remete ao K anterior, então o K3 vai aparecer aqui o K2, vai aparecer aqui o K2. Na matriz K2 vai aparecer o K1. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. O K3 chama o K2 e assim por diante. Então, com as 4 estimativas de derivada, a gente pode aplicar. Calcular o valor da função no passo seguinte, como sendo o valor da função no passo atual, mais o h sobre 6 e a soma dos k, sendo que o k2 e o k3 são multiplicados por 2, que é o que está escrito aqui. Então, observe que o valor de y no passo atual é o valor de y no passo anterior, mais o h sobre 6 vezes todos os k's, k1, k2, k3 e k4, daquela função. Então, nós estamos falando da função y, então pega o k1y, k2y, k3y, k4y e assim por diante. Mesma coisa para o z. Pega os k1, k2, k3 e k4 respectivos. Monta a matriz, estica as fórmulas para baixo. Vamos de novo comparar com os métodos anteriores. Ó. Lá em Euler, o valor de y no passo 5 tinha dado 1,212, 1,277, em Roine, Runge-Kutta 279. Então observem que está convergindo, né? Do Roine para o Runge-Kutta a diferença é muito pequena, ou seja, para esse caso específico, o Roine até já seria suficiente, porque a gente usou depois um método Runge-Kutta de quarta ordem, de ordem bem superior, e os resultados não mudaram muito. Então, quando a gente não tem a solução analítica, como é esse caso, nós não sabemos o valor exato da função, olhando os Euler-Roine, está convergindo para esse valor aqui mesmo. Então, a gente pode confiar que esse seja próximo do valor verdadeiro. Mesma coisa para Z, 1,94, 194, 192 no caso de Roine e 137, esse é o ruinzinho, né? A gente já sabe que o Euler sempre tem um erro razoável. E o Roine e o Runge-Kutta falando basicamente a mesma língua, ou seja, resultados bastante semelhantes. Então é assim que se implementa os métodos numéricos Roine, Euler e Runge-Kutta para sistemas EDOs. Sistemas EDOs de primeira ordem.